deixa eu ver agora. Som. Sorry. Shalom a todos, boa noite. Shalom para você que está em casa, para você que vai nos assistir através das redes sociais, através do Facebook, do YouTube, aonde essa palavra, o dia, a hora, não sei qual vai ser o momento que o Senhor vai fazer com que essa palavra chegue até a tua vida, mas no momento em que ela chegar, que você abra teu coração, que você abra os teus ouvidos e que o Espírito fale até você. Essa noite eu quero compartilhar com vocês uma palavra que primeiramente, que ela comece cortando em mim. Eu quero falar sobre uma verdade inconveniente. Há exatos 14 anos atrás, para ser mais exata, nos meados de novembro de 2006, foi lançado um documentário de um homem chamado Al Gore, que ele é um americano e ele é ex-candidato à presidência dos Estados Unidos. Na época era ele o Bill Clinton e o Bill Clinton acabou ganhando. Mas o Al Gore, ele começou, depois que ele perdeu as eleições, ele começou a promover umas palestras e começou a viajar por vários países, viajou o mundo todo, trazendo várias palestras que acabaram, essas palestras, transformando-se em um documentário. E o nome desse documentário era justamente esse, Uma Verdade Inconveniente. E o que ele falava nessas palestras? A temática eram os efeitos destrutivos ao meio ambiente. Como o homem estava degradando o planeta Terra, destruindo a natureza e com isso acabando com a camada de ozônio e acabando com o nosso planeta. E aí, com essa palestra, ele ganhou muito mais dinheiro, ficou muito mais rico e teve muito mais notoriedade do que se ele tivesse sido, de fato, o presidente dos Estados Unidos. Só que não é sobre o Al Gore que eu quero falar. Quando eu estava meditando, pensando primeiramente para a minha vida, o tema dessa palavra que eu queria trazer hoje, que o Senhor me colocou para trazer hoje, eu falei, nossa, eu queria falar sobre oração, porque esses dias têm sido dias muito pesados, dias muito difíceis, e eu falei, nossa, falar sobre oração, não tem coisa mais inconveniente, não tem uma verdade mais inconveniente, muito mais do que uma palestra sobre a destruição do meio ambiente, do planeta Terra. Não existe algo mais inconveniente para a nossa vida do que ter uma vida de oração. Porque vamos ser sinceros, alguém aqui gosta de orar? A gente está com uma plateia aqui bem cheia e 2 pessoas apenas levantaram as mãos. Por que a gente não gosta de orar? Porque nós temos dificuldade de acessarmos Deus, no sentido de que a gente, quando conversa com uma pessoa, por exemplo, estou conversando com o pastor Marcos, estamos falando sobre um assunto com ele, está falando sobre um assunto comigo, eu estou olhando para ele está olhando para mim. Mas Deus não, Deus, ele é invisível. Então, para você desenvolver uma vida de oração, você tem que o quê? Primeiro ter fé. Você tem que ter fé, porque você fechar os teus olhos para conversar, se ajoelhar ou sentar, e você começar a abrir ali teu coração, você tem que acreditar que existe um ser superior, que coordena todas as coisas, que domina tudo, e que ele está te ouvindo. O grande problema da gente é que quando a gente fala alguma coisa com alguém, a resposta vem rápido. Perguntar alguma coisa para o pastor Marcos, ele vai me falar ou sim, ou não, ou espera, ou talvez, ou não sei, ou sei. Ele vai me dar uma resposta rápida. E Deus não. Deus, a gente vai falar com Ele, a gente vai direcionar a nossa oração a Ele, vamos conversar com Ele e vamos ter que aguardar em fé a resposta daquilo que falamos. Não ouvimos, não vamos ouvir audivelmente, vamos ter que ouvir com o coração, vamos ter que deixar o nosso espírito sensível à voz dele, para a gente poder ouvir a resposta, para a gente entender a resposta nas entrelinhas, nas coisas que vão acontecendo na nossa vida, e que a gente vai entendendo como que sendo a resposta do Senhor.
Eu quero falar para vocês, como eu bem disse, não sobre o Al Gore, não sobre aquele cara que falou sobre o clima, sobre o meio ambiente, sobre como o ser humano estava destruindo o planeta Terra, mas eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia no livro de 1 Crônicas, no capítulo 9. Primeira Crônicas, capítulo 4, na verdade. O versículo é que é o 9. Primeira Crônicas, capítulo 4, versículo 9. E vamos dar agora início à verdade inconveniente das nossas vidas, falando sobre a vida de um homem que é um trechinho de nada, é um pedacinho de nada, mas se está aqui, é porque serve para a minha vida e para a sua. Tudo que está na palavra de Deus tem um motivo de estar. Não está aqui à toa. Não está aqui de enfeite. Em 1 Crônicas, no capítulo 4, no versículo 9, diz assim: Jabes foi o homem mais respeitado de sua família. Sua mãe lhe deu o nome de Jabes, dizendo: com muitas dores o dei à luz. Jabes orou ao Deus de Israel: abençoa-me e aumenta as minhas terras, que a tua mão esteja comigo, guardando-me de males e livrando-me de dores. E Deus atendeu ao seu pedido. Veja bem, a mãe dele disse que com dores ela trouxe esse homem, né? Esse filho ao mundo. E aí a gente tenta esmiuçar, tenta colocar a nossa imaginação para ir mais além. A gente não sabe se as dores que ela está ali falando são as dores de parto, porque quem aqui é mãe sabe que é uma dor, todo mundo fala que é o vale da sombra da morte, que é uma dor terrível. Eu não sei porque eu não tive esse privilégio de ser mãe, mas tenho amigas e a minha própria mãe fala que é uma dor terrível, é sofrimento. A gente não sabe se foi a dor do parto em si ou se a situação que ela estava vivendo na época em que ele nasceu era uma situação de dores na vida dela, de problemas, de situações complicadas no casamento, na vida familiar. Só que foi num período de dores que ela deu à luz a esse homem. E esse homem deve ter passado a sua infância, crescido dentro de uma família com dificuldades, com problemas, igual a mim, igual a você. Só que, igual a mim, igual a você, em algum momento ele foi apresentado, não através da Bíblia, porque nós temos o privilégio de ter a palavra do Senhor, a instrução do Senhor impressa, escrita, para nos acompanhar aonde quer que a gente queira levar. Eu prefiro levar minha Bíblia de papel, mas tem gente que já gosta de levar no celular. Nós temos esse privilégio, mas o Jabes não. Ele conhecia o Deus de Israel através da tradição oral, através do que as pessoas mais velhas, através da reunião que eles faziam familiar. Numa época em que, graças a Deus, não havia televisão, nem Netflix, nem internet, nada para distrair os homens eles se reuniam para falar de coisas realmente importantes, se reuniam para poder falar dos feitos de Deus, das grandezas de Deus, do temor que se deveria ter a Deus, porque Ele era o Senhor soberano, Criador da terra. E alguém apresentou esse Deus, o Deus de Israel, a Jabes. E ele não parou para ficar prostrado, olhando a dor que ele tinha, a situação de dor e de sofrimento que ele tinha familiar, o significado do próprio nome dele, que significava aquele que trazia sofrimento, que tinha uma vida difícil. Ele fez uma oração tão simples, porque o que acontece com a gente é que às vezes a gente pensa que orar é usar palavras difíceis, rebuscadas, é fazer orações longas, demoradas, porque é assim que Deus vai ouvir. Olha a oração dele, que coisa simples. Senhor, abençoa-me e aumenta as minhas terras, que a tua mão esteja comigo, guardando-me dos males e livrando-me de dores.
E aí a Bíblia diz que Deus atendeu o seu pedido. E aí acaba, não se tem mais nenhuma narrativa de como foi o decorrer da vida de Jabes. Se ele calcula-se, porque ele pediu para Deus aumentar as terras dele, a gente calcula o quê? Que ele deve ter sido um homem muito próspero, que ele deve ter tido fazendas, as terras dele devem ter sido alargadas, que ele deve ter sido guardado dos inimigos, que nenhum mal sobreveio à tenda dele, que ele deve ter tido um bom casamento, filhos. A gente não consegue, ver aqui o restante do desenrolar, mas a gente vê que se está aqui é porque serve para mim e para você, que devemos trabalhar a nossa mente para que vençamos a preguiça, a procrastinação, as distrações que são colocadas na nossa vida e que passemos a desenvolver uma vida de oração. Por mais simples que ela seja, por menor tempo que ela tenha, temos que desenvolver uma vida de oração, uma vida de comunhão com Deus. Oração é realmente um alimento para a nossa alma. Essa oração que foi feita pelo Jabes revela o que muitas pessoas não compreendem. Há apenas um só Deus e Ele deve ser o centro das nossas vidas e de tudo o que fazemos. Jabes, ele ora ao Deus de Israel. O Deus de Israel é o único Deus. Não adianta nós tentarmos colocar entre nós e Deus outros mediadores, colocarmos outros intercessores. O único mediador que existe entre o Deus de Israel, o Deus Pai e nós, é Yeshua HaMashiach, seu Filho, que foi enviado para nos abrir um novo e vivo caminho, um caminho de acesso a Deus. Então não adianta as pessoas tentarem buscar em gurus, em pseudos santos, em outras pessoas, acesso a Deus. A oração de Jabes foi direta. Ele não usou ninguém para intermediar. Ele foi direto e pediu: Deus de Israel, me abençoa, alarga minhas tendas, me guarda, me livra do mal. E Deus foi lá e atendeu ele. A Bíblia não fala aqui que ele frequentava nenhum lugar, que ele lia nenhum livro, até mesmo porque não tinha. O primeiro passo para se desenvolver uma vida de oração é convidar Deus para entrar em nossas vidas e pedir a sua bênção. Não é pedir bênçãos, não é pedir coisas, mas é pedir a bênção da presença de Deus sobre nós. Você acordou, abriu os teus olhos, você está vivo. E enquanto você dormia, Deus guardava o teu sono. E, gente, estar dormindo é estar morto. Enquanto a gente está dormindo, a gente não participa de nada que está acontecendo no mundo. E quando você acorda, está tudo ali. O mundo está ali, quando está chovendo tem chuva, quando é dia de sol tem sol. E tudo está ali sem a tua participação e nem a minha. Deus, Ele deixa tudo sob o controle dEle para nos abençoar. E às vezes a gente levanta tão no piloto automático, que a gente levanta, corre para fazer café, corre para tomar banho, corre para pegar as coisas para poder ir para o trabalho, e a gente não para um minuto para falar: Senhor, obrigada, porque mais uma vez eu acordei. Obrigada pela noite de sono que eu dormi. Obrigada porque eu acordei com vida, estou indo agora para o meu trabalho. Senhor, me abençoa, me livra do mal, me acompanha, esteja comigo, seja comigo. Enquanto você está caminhando para ir para o seu banheiro, para escovar teu dente, para tomar teu banho, você pode fazer essa oração, conversar com Deus, adquirir esse hábito de falar com Deus, tirar um tempo. Antes de tomar café, eu vou sentar aqui na minha mesa, 5 minutos, vou fazer uma oração, vou agradecer a Deus pelo dia, entregar esse dia nas mãos dEle, vou pegar aqui um versículo, um salmo, um versículo da palavra e vou ler. Porque antigamente, o pastor Ludwig estava aqui mencionando agora há pouco, que quando ele começou a caminhada dele em descoberta de Deus, ele foi com uma irmãzinha de oração subir um monte, e antigamente havia esse temor: cuidado, você vai subir um monte, você vai falar com Deus, tem que estar com a vida reta, senão você pode subir lá em cima e acontecer alguma coisa. Eu me lembro, e eu não sou velha, que há alguns anos atrás, na época que eu tinha 15, 16 anos,
a onda que tinha entre a galera da minha geração, os jovens da minha época, era a gente buscar Deus, a gente queria buscar o Espírito Santo, porque a gente queria ser batizado, a gente queria falar em línguas, a gente queria ter revelação, a gente queria ter dons, a gente queria ter visão, a gente queria ter discernimento espiritual. Era uma busca danada, a gente ficava, e aí? Você já foi batizado? E aí, você está orando? Você já jejuou? Eu jejuei ontem. Era onda isso, jejuar, orar. Era aquela busca por leitura da palavra, o que você entendeu desse versículo aqui, o que você acha disso. Hoje em dia, as pessoas não têm hábito nem de ler a Bíblia. Abandonaram o hábito de carregar a palavra do Senhor num país onde nós temos total liberdade. Temos Bíblia de tudo quanto é tipo de tamanho, cor, letra, é linguagem, revista atualizada, é revista corrigida, é nova versão internacional, é Bíblia na linguagem de hoje, é Bíblia com capa rosa, vermelha, amarela, cor de abóbora, é tudo quanto é coisa, a gente pode andar com ela livremente. Só que a gente não liga para andar. A facilidade de estar com celular, a facilidade de estar com tablet, a facilidade de estar com alguma coisa eletrônica. E aí você não lê, você não memoriza, você não sabe quantos livros tem na Bíblia, quantos capítulos tem, quem escreveu o quê, por que escreveu, por que está ali. Quem aqui já tinha ouvido, já tinha lido esse versículo sobre Jabes? Algumas pessoas não. E está aqui, está acessível. Mas por que a gente não lê? Porque a gente acaba entrando no piloto automático. É moda para todo mundo assistir Netflix, ver o que está passando na televisão. Mas e o que está passando aqui no manual de direcionamento para a tua vida? Deixou de ser importante? Deixou de ser aquilo que é valoroso? Eu me lembro de uma certa ocasião em que eu estava ouvindo uma pregação da missionária de Meia Williams, e ela estava contando que ela foi convidada para estar num país lá da Europa para poder pregar o Evangelho. E aí era ela e outras pregadoras, outras palestrantes. E ela preparou o caderno. Eu também tenho o mesmo hábito, né, de escrever tudo aqui no caderninho, e aí na minha Bíblia de papel. E aí ela, né, escreveu os sermões dela, as palavras que ela ia ministrar, levou a Bíblia. E as outras irmãs que estavam indo com ela ali para aquele seminário, não, levaram tudo no tablet. E quando viram ela abrindo a mala, abrindo a bolsa dela e pegando o caderno e falaram assim: nossa, irmã, a senhora ainda está anotando as coisas em caderno? Isso é da época antiga, isso é pré-histórico, não se usa mais. Cadê seu tablet? Você não tem tablet? Eu vou comprar um tablet para abençoar a vida da irmã. Ela falou: não, minha querida, eu estou muito bem com a minha Bíblia, eu estou muito bem com o meu caderno. Fique em paz, se você quer usar seu tablet, usa. Aí aconteceu um problema lá no local onde elas estavam reunidas, acabou a luz, ficaram sem energia elétrica. E o que aconteceu? As irmãzinhas do tablet não conseguiram levar a palavra. O que aconteceu? A única que tinha palavra escrita, tinha a Bíblia, e ainda por cima conseguia até pregar sem ficar lendo, porque tinha se alimentado da palavra, era a irmã Edmeia. Então as irmãs falaram: e agora? Eu não tenho mais, não sei mais como é que eu vou pregar, porque toda a minha mensagem, tudo que eu tinha digitado, estava no meu tablet, não tem luz, não tem energia, não tive como carregar, não tem internet, como é que eu vou abrir isso aqui? Então, uma irmã que era convidada para poder palestrar um dia nesse seminário, acabou pregando a semana inteira, porque ela tinha caderno e Bíblia, e as outras irmãs tinham tablet. Então, por aí a gente tira como é que essa geração foi perdendo, pouco a pouco, o desejo de orar, o desejo de ler, o desejo de caminhar, de andar com Deus. E existem momentos nas nossas vidas que Deus permite certas situações para ver que atitudes nós iremos tomar, para onde iremos, como iremos direcionar as nossas vidas. Abram a Bíblia de vocês em 1 Samuel, no capítulo 1. 1 Samuel, capítulo 1, do versículo 1 ao 6, diz assim: havia certo homem de Ramataim, Zufita, dos montes de Efraim, chamado Eucana, filho de Jeroão, neto de Eliú e bisneto de Tou, filho do efraimita Zufi. Ele tinha duas mulheres, uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não tinha. Todos os anos, esse homem subia de sua cidade a Siló, para adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos.
Lá, Ofni e Finéias, os 2 filhos de Eli, que eram sacerdotes do Senhor, no dia que Eucana oferecia sacrifícios, dava porções à sua mulher Penina e a todos os filhos e filhos dela. Mas a Ana dava uma porção dupla, porque a amava, apesar de que o Senhor a tinha deixado estéril. E porque o Senhor a tinha deixado estéril, sua rival a provocava continuamente a fim de irritá-la. Tenta imaginar a situação. Eucana casado com as 2 mulheres, Penina e Ana. A Penina cheia de filhos e a Ana estéril. E aí a Penina virando para a Ana e falando assim... aí, ó, tem um monte de filhos, você não tem nada, você não tem ninguém, ó. O Senhor não te abençoou, não. Você não tem a bênção do Senhor na tua vida, não. Está aí, ó, árvore seca, não tem filhos. Quantas mulheres, quantas pessoas dizem querendo afrontar quem não tem filhos, quem é estéril por algum problema de nascença, ou porque o Senhor permitiu que alguma enfermidade viesse e tornasse estéril. Quantas mulheres eu já ouvi falarem isso? A árvore seca não produz fruto. Você não sabe de nada, você não sabe quais são os planos, os projetos de Deus. Então Penina não sabia, Penina não tinha o temor de Deus ali, ela estava ali o tempo todo zoando, fazendo o chamado bullying com Ana. Eu tenho filhos, você não tem, eu sou mais amada, olha como é que eu sou abundante, olha como é que eu tenho. E aí, qual foi a atitude de Ana? Ana podia ter entrado numa com ela, ter discutido, ter gritado, mas a atitude de Ana foi recorrer a Deus em oração e súplica. Se Penina não provocasse Ana, Ana não iria chorar. Se Ana não chora, Ana não ora. Se Ana não chora e não ora, Samuel não nasce. Então existem provocações que nos fazem chorar, mas é desse choro que Deus vai gerar um milagre. Então, quando vem a situação difícil, quando vem a afronta, quando vem tudo o que acontece na nossa vida, é Deus querendo ver como você vai se comportar. Para onde você vai direcionar a tua dor, o teu desespero, o teu sofrimento. Se você vai achar que vai começar a reclamar, só reclamar, porque tem gente que só reclama. Não seja um reclamador, não seja um murmurador, não seja alguém que só olha o lado negativo das coisas. Comece a pensar, se isso está acontecendo, Deus tem um propósito maior nisso. A minha vida não está jogada no vento. Eu não sou filha do acaso e nem estou com a minha vida lançada à sorte nem ao destino. Eu tenho um Deus sobre mim. O mesmo Deus que atendeu a oração de Jabes é o Deus que cuida de mim, que cuida de você, que cuida de nós. Mas você precisa entender que Deus é educado, Ele não arromba portas, Ele não te força a ter um relacionamento com Ele. Ele bate na porta do seu coração e pergunta se pode entrar. E às vezes a forma que ele encontra de bater na porta do teu coração é usando as peninas da vida, usando pessoas afrontosas, pessoas que vêm realmente fazer bullying, reclamar, implicar. É um chefe, é um salário que atrasa, é uma pessoa, um vizinho, é um familiar, é um marido, é uma esposa, é um filho. É alguém que Deus deixa entrar no teu caminho para ver se você vai bater boca e responder, ou se você vai começar a orar e a buscar a direção na única fonte, que é Ele. Abram suas Bíblias em Marcos, no capítulo 1, no versículo 35, por favor. Nós cantamos, nós dizemos, nós declaramos o tempo todo que amamos Yeshua. E quando a gente ama alguém, a gente quer fazer tudo para poder agradar essa pessoa, né? A gente quer parecer o máximo possível com essa pessoa. E uma das coisas que Yeshua fazia sempre deveria ser o nosso modelo. Nós deveríamos estar fazendo o mesmo. Eu e você deveríamos estar fazendo isso sempre. Em Marcos, no capítulo 1, no versículo 35, diz assim: de madrugada, quando ainda estava escuro, Yeshua levantou-se, saiu de casa e foi para um lugar deserto, onde ficou orando. Repitam comigo, por favor. Ficou orando. Ficou
orando. Ele ficou conversando? Ele ficou papeando? Não, ele ficou orando. Ele não chamou os discípulos e falou: ai, gente, vamos ali, subir ali, para a gente bater um papo, para a gente olhar aí como é que... Não, ele foi, se retirou para um lugar deserto e foi conversar com o Pai. Foi orar. Se ele orou, por que eu e você não oramos? Abram a Bíblia de vocês no Evangelho de Lucas. Lucas no capítulo 4, por favor. Desculpa se você que está assistindo, ou se até mesmo você que está aqui não gosta muito de abrir a Bíblia, de ler, mas sim, não faz sentido nenhum eu estar aqui se for para ficar falando de mim ou de qualquer outra coisa que não seja a palavra. Então vamos passear pela palavra, porque o que eu falo, o que eu disse, o que eu digo, você pode esquecer, mas o que está na palavra certamente vai ficar gravado no teu coração, vai cair essa semente e essa semente vai dar fruto. No livro de Lucas, no capítulo 4, no versículo do 1 ao 12, diz assim: Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito, o Espírito de Deus. Vejam bem, muitas pessoas dizem que Jesus foi levado para o deserto pelo diabo. Não, Jesus ele foi levado pelo Espírito de Deus ao deserto, onde durante 40 dias foi tentado pelo diabo. Não comeu nada durante esses dias e ao fim deles teve fome. O diabo lhe disse: se és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pão. Jesus respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem. O diabo o levou a um lugar alto e mostrou-lhe de relance todos os reinos do mundo e lhe disse: eu te darei toda a autoridade sobre eles e todo o seu esplendor, porque me foram dados e posso dá-los a quem eu quiser. Então, se me adorares, tudo será teu. Jesus respondeu: está escrito, adore o Senhor, o seu Deus, e só a Ele preste culto. O diabo o levou a Jerusalém, colocou-o na parte mais alta do templo e lhe disse: se és o Filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito. O diabo falou: bom, tudo que eu estou falando com ele. Ele vem com está escrito, então já peguei aqui, né? Vou pegar Jesus aqui na curva. Porque está escrito, Jesus, que ele, né, o teu Deus, dará ordem aos seus anjos a seu respeito para te guardarem. Com as suas mãos eles o segurarão para que você não tropece em alguma pedra. Aí Jesus respondeu: dito está, não põe à prova o Senhor teu Deus. Tendo terminado todas essas tentações, o diabo o deixou até a ocasião oportuna. Para pensar. Se Jesus não tivesse uma vida de oração, se ele não tivesse um tempo, se ele não tivesse tempo de qualidade com o Pai, se ele não se retirasse para estar ali memorizando, estudando, lendo a Torá, ouvindo a Torá, indo na sinagoga, tendo comunhão ali, guardando o Shabat, guardando ali a palavra, guardando os preceitos, guardando o direcionamento, porque todas essas palavras com as quais Jesus respondeu ao diabo, ao Satã, ao nosso adversário, todas elas estão na lei do Senhor, estão na palavra do Senhor. E o diabo também conhece a palavra. Você vê que ele foi lá em Jesus, tentou, opa, deixa eu pegar isso, já que ele mencionou a palavra, já que ele gosta de mencionar a palavra, vou mencionar também. Só que Jesus, ele conhecia a fundo: não tentarás o Senhor teu Deus. E o diabo se afasta. Então, como você vai vencer o diabo? Como você vai vencer esse mundo, Satanás, e principalmente a sua própria carne, se você não tem vida de oração e se você não tem leitura de palavra? O diabo, ele tentou Jesus com 3 coisas: comida, poder e fama. Ele queria que Jesus tivesse pão sem ter trabalho, reino sem ter esforço e fama sem ter realização nenhuma. Quando você vê alguém usufruindo de pão sem trabalho, de poder sem suor e de fama sem conquista, você já sabe quem é que está por trás disso. Você já sabe quem é o pai dessa pessoa. Porque é isso que o mundo oferece. O mundo oferece
mundo é cheio de atrativos, cheio de coisas que vão nos trazer satisfação. Porque antigamente, quando se falava assim em pecado, todo mundo tremia, todo mundo ficava assustado. E aí, aos poucos, as coisas foram sendo camufladas, foram tomando outra roupagem, para se deixar a palavra pecado de lado, e aí foram se introduzindo no meio do povo de Deus, no meio da igreja, a escassez de oração, a escassez de leitura da palavra. Todo mundo quer se divertir, todo mundo quer se distrair. Netflix está aí, é um preço baratinho, e aí você assiste um monte de filme, e aí tem internet. Eu não estou dizendo que eu não vejo, que eu não assisto, que eu não tenho, não é isso. Mas o tempo que se dedica a essas coisas, às redes sociais, a filme, a entretenimento, é o tempo que você não tem com Deus. E aí, na hora que vem um desafio, na hora que vem uma época difícil, como é que você vai responder? Com a firmeza de Jesus, com a firmeza de Yeshua, se você não tem palavra, se você está vazio, como você vai responder ao diabo? Você não vai ter resposta nenhuma. Ou melhor, você até vai ter a resposta de um murmurador, vai reclamar o tempo inteiro. E isso irrita profundamente Deus. Mateus no capítulo 5, 6. Abram aí, por favor. Mateus capítulo 6. Não vou me demorar não, tá, gente? Já estou terminando. Mateus capítulo 6. Versículo 5, diz assim: Yeshua dando para você e para mim um modelo. E quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu lhes asseguro que eles já receberam a sua plena recompensa. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai que está em secreto. Então o seu pai que vem em secreto o recompensará. E quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque o seu pai sabe do que vocês precisam antes mesmo de o pedirem. Para pensar, presta atenção no que Yeshua está falando aqui. Em nenhum momento ele se refere a Deus como, olha, Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, Deus de Abraão, de Isaac, de Israel, sabe do que vocês precisam. Não, ele tira toda a religiosidade, toda a formalidade e abre um novo e vivo caminho para mim e para você. Ele começa a falar do Deus Pai. Que o Pai sabe o que você precisa antes mesmo de você pedir. Mas o Pai quer que você fale com Ele, que você converse com Ele, que você dialogue com Ele, que você crie relacionamento com Ele. Ele sabe o que eu preciso, Ele sabe o que você precisa, mas Ele quer que você fale com Ele. Eu tenho certeza que o pastor Marcos, que tem um filho pequeno, que o filho dele, quando quer alguma coisa, ele às vezes até sabe que, eu tenho que pegar isso aqui para levar o Gabriel ali. Ele já sabe o que ele tem que fazer, mas aí ele deixa ali quietinho. Daqui a pouco o Gabriel, pai, o senhor vai pegar aqui a mochila para a gente ir lá, o que o senhor falou que a gente ia? Aí, vou, Gabriel, vou sim. E aí ele pega e leva. Ele já sabia que ele ia levar o filho, já tinha preparado a bolsa, já tinha preparado a mochila, ou o que quer que fosse. Mas o filho vem até ele para lembrar, vem até ele para falar. E isso alegra o coração dele, porque ele sabe que aquele filho tem alegria de ir com ele aonde eles combinaram de ir fazerem o que eles combinaram de fazer. Ele tem alegria quando o filho dele vem até ele e chama ele de pai. Deus, ele tem alegria quando a gente vai até ele, para pedir, para conversar e também para agradecer. Falta gratidão na nossa vida, falta gratidão no nosso coração. A gente murmura e a gente reclama tanto, e nós temos tantas coisas, tantos motivos para poder agradecer. A gente acorda todos os dias. Quer motivo maior do que esse? Tem gente que está num leito de hospital, tem gente que está enlutado, tem gente que está sofrendo, e nós estamos aqui vivos. E Yeshua vai lá e ensina... Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome.
venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dai-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Você tem de fato perdoado a quem tem te devido alguma coisa? A quem te fez mal? Fica aí para você refletir. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. E o que ele diz? Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as ofensas. Gente, quem aqui conhece o livro do profeta Daniel? Quem é que já leu, já teve oportunidade de ler? Poucas pessoas, mas vamos ler, ó, tá na hora de esticar aí, jogar a preguiça de lado e dar uma lida no profeta Daniel. Deixa eu falar uma coisa sobre Daniel para vocês. Abram aí Daniel capítulo 6. Daniel capítulo 6, versículo 10 diz assim. Não vou nem ler do 10, eu vou ler do 8. Daniel capítulo 6, versículo 8. Agora, o rei emite o decreto e assina-o para que não seja alterado, conforme a lei dos medos e dos persas, que não pode ser revogada. E o rei Dario assinou um decreto. Olha a atitude de Daniel. Quando Daniel soube que o decreto tinha sido publicado, foi para casa, para o seu quarto, no andar de cima, onde as janelas davam para Jerusalém, e ali fez o que costumava fazer 3 vezes por dia. Ele se ajoelhava e orava, agradecendo ao seu Deus. O que foi que Yeshua ensinou quando ele ensinou a orar? Vai para o teu quarto, fecha a tua porta e ora ao teu pai, que em secreto te vê e te recompensará. Daniel nem sonhava, ou melhor, acho que até que ele sonhava, né, que um Mashiach viria, mas ele nem tinha nascido ainda, nem sonhava em pensar que ele teria um encontro com o Mashiach, porque ele sabia que o Mashiach estava prometido. Mas olha ali o comportamento de Daniel, o comportamento de todas as pessoas que serviram a Deus, que o nome está escrito aqui na palavra, como nós lemos de Jabes no começo. Todos eles tinham o hábito de orar, todos eles tinham o hábito de ter comunhão. E você não vê que Daniel está indo para o quarto para reclamar, para gritar: ó Deus, o rei assinou agora o decreto. Não, ele está indo no quarto dele, onde ele fazia as orações dele 3 vezes por dia e orava agradecendo. Salmo 119. Salmo 119, versículo 161. Diz assim, olha: os poderosos perseguem-me sem motivo. Esse é Davi falando. Mas é diante da tua palavra que o meu coração treme. Eu me regozijo na tua promessa como alguém que encontra grandes despojos. Odeio e detesto a falsidade, mas amo a tua lei. 7 vezes por dia eu te louvo por causa das tuas justas ordenanças. Os que amam a tua lei desfrutam de paz, e nada há que os faça tropeçar. Aguardo a tua salvação, Senhor, e pratico os teus mandamentos. Obedeço aos teus testemunhos, amo-os infinitamente. Obedeço a todos os teus preceitos e testemunhos, pois conheces todos os meus caminhos. O versículo 64 diz que 7 vezes por dia Davi orava ao Senhor. A sua intimidade com Deus vai mostrar aonde você vai, para aonde você quer estar. Daniel tornou-se... O que Daniel foi, gente? Foi governador. O que Davi foi? Rei. O que eles tinham em comum com Jabes e com Yeshua? Pessoas de épocas diferentes, de situações diferentes, mas que tinham o mesmo comportamento e a mesma rotina de oração. Jabes orou, Deus o atendeu. Daniel orou, Deus o atendeu, honrou ele. Quase não sai. Honrou ele. Davi teve
honra, foi um homem de batalha, um homem de guerra, esteve à frente de grandes exércitos e Deus honrou ele, fazendo com que ele fosse rei de Israel. Hoje, eu estava de manhã cedo trabalhando, e eu tenho um hábito de, quando eu estou trabalhando, principalmente quando eu estou fazendo fechamento de planilhas, eu sempre coloco fone de ouvido e sempre fico ouvindo alguma coisa. E hoje uma irmã daqui da nossa congregação, a Ana Lúcia, que está até aqui sentada, me encaminhou um áudio, né, de uma irmã chamada Cecília Mendes. Essa irmã, Cecília Mendes, é uma missionária que mora no norte da Itália, em uma cidade chamada Montova, que fica no local lá na Itália, onde é a capital da moda, aonde todo mundo... Milão, ó, como é que o pessoal sabe? Fica lá em Milão. E essa irmã estava chorando muito no áudio, pedindo, clamando que nós orássemos, que nós intercedêssemos, porque as escolas estão fechadas, todos os lugares públicos estão fechados, e pode ser que venham a ser abertos após o dia 25 de abril. Hoje é dia 11 de março de 2020. E pode ser que em 25 de abril esses locais abram. Essa irmã é dirigente de um círculo de oração. E ela estava falando assim: irmãos, eu tenho comunhão com Deus, eu conheço a palavra, eu vim para cá, Deus me trouxe para cá para poder dirigir um círculo de oração, trazer a palavra do Senhor para as pessoas aqui na Itália. E muitas das pessoas que vinham para a oração, que vinham, né, estar comigo aqui reunidos, não são pessoas que têm conhecimento bíblico, não têm prática de oração, e estavam começando a caminhar na presença de Deus. E agora essas pessoas estão trancafiadas em suas residências. Porque o mundo está passando por uma pandemia do Covid-19, que é o coronavírus. E muitas informações não chegam até nós. Muitas coisas estão acontecendo em vários outros lugares que a gente nem imagina. Mas se você parar um minuto para pensar, quanto você tem para agradecer a Deus? Estamos numa nação onde temos liberdade religiosa, podemos ler a palavra, podemos pregar a palavra, podemos acesso a Deus, podemos transitar normalmente, e em vários locais do mundo, pessoas estão nesse exato momento trancafiadas em suas residências, as cidades estão como cidades desertas, abandonadas, e as pessoas estão sofrendo, angustiadas. Quem conhece a palavra e quem conhece a Deus, está guardado ali, vai estar orando. E quem não conhece? E quem não tem vida de oração? E quem não conhece a palavra, pensa como é que essas pessoas vão estar? Há alguns anos atrás, em 2005, eu me lembro que, 2006, eu me lembro que eu trabalhava num determinado órgão aqui do Rio de Janeiro, que era um trabalho por contrato. Quando fez um ano, o presidente mudou, e aí a empresa para a qual eu prestava serviço, ela saiu, perdeu o direito de prestar esse serviço, e eu fui desligada, fiquei desempregada. E aí eu me lembro que eu, morando sozinha de aluguel, numa casa de fundos, numa casinha de fundo pequititinha, pagando o aluguel, pagando faculdade, passagem para poder ir para a faculdade, minha alimentação, as despesas que eu tinha com as coisas da faculdade. E eu me lembro que eu fiquei desempregada, deixei aluguel pago antecipado para poder, né, não ficar sem ter para onde morar depois. E aí eu me lembro de como eu fui ficando em casa, porque foi na época que eu fiquei desempregada, era a época de férias da faculdade, então eu estava em casa. Eu fiquei, irmãos, 2 semanas trancada dentro da minha casa, porque me deu uma tristeza muito profunda. Eu não sabia o que eu ia fazer, para onde eu ia ir, por onde começar, recomeçar, procurar emprego distribuindo. Era uma época que não tinha tanta facilidade com a internet. Tinha já a internet, mas não era tanta facilidade como tem hoje. Então, a gente ainda tinha que imprimir os currículos, ir nos lugares, levar. E eu me lembro que eu fiquei 2 semanas sozinha, sem receber nenhuma visita, sem ninguém falar comigo, sem eu falar com ninguém. Eu não conseguia mais assistir televisão. Foi me dando um desespero. Eu me lembro quanto eu fiquei assim angustiada. E o que me tirou daquilo ali, o que me fez sair daquele momento de angústia que eu estava, foi os anos que eu passei na presença do Senhor, o que eu tinha de palavra,
o que eu tinha de experiências passadas com Deus, que Deus foi trazendo, o Espírito foi trazendo na minha memória, que foi o que me tirou de casa, daquela depressão que eu estava porque eu tinha perdido o meu emprego. Eu me lembro que teve um dia que eu cheguei a ficar, gente, sem falar mesmo, sem falar oi, eu não falava nada. Quando eu fui falar, minha voz estava embargada, eu só chorava, gemia, chorava. E aí eu me lembro que eu, desesperada, peguei o telefone e falei, meu Deus, se eu não falar com alguém, eu vou enlouquecer. Eu peguei o telefone, liguei para uma amiga, e essa amiga era uma irmã em Cristo, e ela orou comigo no telefone e me prestou socorro. E aí eu fico imaginando como deve ser para pessoas, porque assim como eu, que moro sozinha, quantas pessoas idosas moram sozinhas? Quantas pessoas, mães, filhos, pessoas estão em outros lugares aí e isoladas dentro de casa e às vezes sem o mantimento para poder comer. E a coisa está tão séria que não tem, ninguém quer levar nada para ninguém, ninguém quer tocar em ninguém. Hoje era aniversário de uma amiga minha na empresa, a gente dando parabéns para ela, confraternizando com ela, e o pessoal, abraça não, olha o coronavírus. Algumas pessoas levam isso na brincadeira, mas isso é sério. Você já parou para pensar que Deus, Ele trabalha na nossa vida e toca em nós através de outros seres humanos? Como é importante estarmos em comunhão, como é importante virmos para a casa do Senhor. Em vários países aí no mundo, as igrejas estão fechadas, porque os cultos foram proibidos. Por quê? Pelo período da contaminação. E a gente sabe o que tem por trás disso. Vocês acham que quem está por trás disso é só um vírus? Ou é o mesmo ser que estava com Jesus lá no deserto? Que tal você começar essa noite a esquecer um pouco do teu umbigo, dos teus boletos? A gente tem um monte de boleto para pagar, um monte de coisa para resolver. Mas que tal você orar por essas pessoas? Mas eu não as conheço. Deus as conhece. Isso é suficiente. Ore, faça uma oração, tire um tempo, clame ao Senhor, que vá ao encontro dessas pessoas que estão, até mesmo na nossa nação, até mesmo no Brasil, existem lugares aí remotos que a gente não sabe, que não tem nem internet, não tem acesso a nada, e que pessoas estão doentes, estão enfermas, estão abandonadas dentro de casa, precisando de uma palavra, precisando de um socorro, precisando de um auxílio, e a tua oração pode ser esse auxílio. Deus, Ele pode usar a tua intercessão para fazer com que alguém chegue até essas pessoas. É chegado o tempo de um novo derramar do Espírito sobre a terra, de um avivamento, como o livro do profeta Joel, que diz que o Senhor derramará no final dos tempos sobre toda a carne, que os velhos profetizarão, que os jovens profetizarão, que as mulheres, você que está aí do outro lado da tela, que está aí agoniado porque eu sou uma mulher e estou aqui trazendo a palavra, rompe com essa religiosidade e pensa que Deus vai levantar na terra. Crianças irão falar, crianças irão pregar. Esquece religião, esquece religiosidade, esquece o teu padrão no qual você encaixotou, engavetou Deus. Deus, Ele é soberano, Ele usa quem Ele quer, como Ele quer, da maneira como Ele quer. Esteja você aberto para Deus te usar. Comece a desenvolver tua vida de leitura da palavra, uma vida de oração. Seja bênção na vida de outra pessoa. Não deixe o medo das coisas que estão acontecendo no mundo roubarem de você a autoridade que Deus já derramou sobre ti, a autoridade que Yeshua já derramou sobre você. Ele disse que nós, nele, faríamos obras ainda maiores. Expulsa o medo da tua vida e comece a declarar a plenos pulmões que Ele vive, que Ele reina e que não vai ser nenhuma doença que vai nos impedir de tocar pessoas, de alcançar vidas, de transmitir a mensagem do Evangelho, de que tudo isso que está acontecendo. Em Mateus, no capítulo 24... Senhor, a vontade que dá é de, gritar bem alto, não parar de pregar nunca mais. Em Mateus, no capítulo 24, do 35 ao 39, diz assim... Saúde! 35 diz assim: os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Quanto ao dia e a hora, ninguém sabe, nem os anjos, nem o Filho, senão somente o Pai. Como foi nos dias de Noé, assim também será na vida do Filho do Homem. Pois nos dias anteriores ao dilúvio, o povo vivia comendo e bebendo, casando-se e dando-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e eles nada perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim acontecerá na vinda do Filho do Homem. Quais são esses dias que estamos vivendo, gente?
Dias onde o povo acabou de enganar o povo do Brasil inteiro aí, de dizer que não tinha risco de coronavírus aqui no Brasil, porque estava tudo sob controle. Foi só passar o carnaval, foi só passar a festa da carne, o que eles queriam, com a desculpa velha de sempre, de que é para levantar dinheiro através do turismo e blá, 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 que agora está um monte de casos de coronavírus estourando por aí. Empresas fechando. Gente, desde 1929, de tempos em tempos na Terra, acontece crises mundiais. E esse coronavírus que começou agora, é só a pontinha do iceberg do que está para vir por aí. Se você não se preparar com a palavra, se você não se preparar com uma vida de oração, quando a coisa ficar mais feia do que já está, onde você colocará a sua esperança? Que tipo de comportamento você terá? Para onde você vai correr? Você vai permanecer firme e inabalável? E agora, para a gente terminar e ir para casa, em Hebreus, no capítulo 10, no versículo 38. Vou até ampliar um pouquinho, tá? Hebreus capítulo 10, versículo 35 diz assim: por isso, não abram mão da confiança que vocês têm. Ela será ricamente recompensada. Vocês precisam perseverar de modo que, quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. Pois em breve, muito em breve, aquele que vem virá e não demorará. Mas o meu justo viverá pela fé. E se retroceder, não me agradarei nele. Nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas somos daqueles que creem e são salvos. Guarda essa palavra no teu coração. Aquele que vem virá e não demorará. Talvez você esteja em casa e você esteja dizendo assim: desde que eu me entendo por gente, eu escuto pessoas dizendo que Jesus está voltando e ele não voltou nunca. Você precisa de mais o que? Os sinais estão aí. Como no tempo de Noé, onde Noé estava ali avisando: olha, vai vir o dilúvio, Deus vai levar. Olha, a ira de Deus virá sobre a terra. A ira de Deus, o mundo está sobre juízo. Quem estiver firme, permaneça firme, não retroceda. Você tem que ser daqueles que creem e que são salvos. Permaneça na posição de quem conhece e serve a Deus. Ande com Deus, leia a Bíblia, tenha uma vida de oração. Não deixe as mentiras do mundo roubarem as verdades de Deus a teu respeito. Ele te ama, Ele tem um projeto na tua vida, na minha vida, na sua vida, mas nós precisamos desenvolver